Salve pessoal, vou fazer então a apresentação da primeira resolução do trabalho 1. A ideia é a partir de agora, a cada trabalho que tiver, eu fazer um vídeo demonstrando como que eu fiz, uma das possibilidades de se fazer, né, cada trabalho que tem, porque sempre vão ter mais de uma forma de fazer, mas eu vou sempre fazer uma que eu entenda que seja um pouco mais simples de demonstrar, que tenha um pouco menos linhas de código e seja um tanto mais acessível para a maioria das pessoas. E também eu vou tentar fazer uma segunda forma de resolução usando alguma biblioteca mais nova, como por exemplo o Plotly, e usando também alguns widgets, com a biblioteca YPy widgets, que vão poder também auxiliar as pessoas que têm um pouco mais de noção de programação e contribuir um pouco mais para o know-how dessas pessoas, porque pelo que eu reparei nessa turma, ela tem uma boa diferença entre alguns que sabem bastante programar e alguns que ainda estão aprendendo um pouco. Então acho que vai ser interessante manter essa didática de mostrar uns códigos um pouco mais simples e explicar o passo a passo e algumas coisas mais, alguns atalhos importantes de programação, enquanto também tem a opção de quem já tem um pouco mais de domínio demonstrar alguma coisa ou outra que pode adicionar, né, no seu dia a dia de programação. Bom, então vamos começar aqui a resolução do trabalho. Vou trocar a webcam aqui. Uh, então, vou dar um F11 aqui e fazer o restart de todo o kernel, que é esse caderno que tem aqui do Jupyter Notebook. Vou mandar rodar todas as cédulas. Vocês já devem ter reparado que eu não estou usando o Colab como foi pedido na sala de aula. Eu prefiro o Jupyter Notebook. Basicamente porque eu acho que o layout dele é um pouco mais simples. Ele tem menos detalhes e detalhes na tela que facilitam a visualização. Sem contar que ele dá a opção de você sempre rodar os cálculos em um cluster local, seja no seu computador, e algumas opções de dinâmica e interatividade nos gráficos, utilizando bibliotecas um pouco mais pesadas como Plotly e a YPy widgets, faz com que tenha um pouco menos de delay se você utilizar um cluster local ao invés de clusters externos, como ocorre com o Colab. Então, basicamente é por isso que eu prefiro usar o Jupyter. Ele é de fácil download. Há uns anos atrás era um pouco mais difícil porque tinha que usar o Anaconda ou outros intermediários para utilizar o Jupyter. Mas agora, na maior parte dos SEO, pelo menos que eu vi, até inclusive no Arch e no Manjaro, que são um pouco mais desconhecidos, o Jupyter já fez uma aplicação específica que você pode simplesmente baixar ele pela biblioteca, seja pelo site ou pela a loja de aplicativos do seu sistema operacional, e ele já sai rodando direto. Ele já baixa direto as partes do Python e outras aplicações que é necessárias para rodar o Jupyter por cima. Então acho que é realmente bem interessante adotar o Jupyter. Enfim, não altera na questão dos gráficos dos códigos. Os códigos são os mesmos e você pode utilizar o mesmo arquivo que você baixa, que é o IPyBN, tanto no Jupyter quanto no Colab. Então, o arquivo que eu adicionei no Moodle sobre a resolução que eu fiz desse trabalho 1, ele também pode ser aberto no Colab. Tá? Então, basicamente, vamos abrir aqui quais eram as três questões que foram pedidas para ser feita. Ela basicamente constitui esse trabalho de resolver três algoritmos na verdade, dois onde eles calculam sem atrito, que seria usando o método de Euler, e um outro usando um cálculo mais analítico, que seria apenas o plot da função x por y, sem necessariamente utilizar de uma aproximação dt com o número x de passos, que é o método de Euler. E depois fazer também um outro algoritmo do método de Euler, usando uma constante gama proporcional relacionado ao arrasto que esse projeto, ao ser lançado, vai obter. Enfim,
Uma coisa que eu notei, aqui, são três questões, e uma coisa que eu notei da primeira questão, quando eu estava olhando os envios dos arquivos e as respostas de alguns, né? Eu não olhei todos. Eu notei que muitos acertaram a primeira questão, mas esqueceram de fazer uma comparação entre os dois gráficos gerados com DTs diferentes, com um DT pequeno e um DT maior, com a comparação da trajetória exata, analítica, desse algoritmo sem atrito. Mas, em geral, a maior parte foi bem sobre fazer os, os algoritmos certinho. Só esse detalhe que eu vi que a maioria não fez, que foi a comparação entre o analítico e os dois DT. Então a primeira questão seria gerar com um ângulo de 30 graus esse lançamento de projétil, comparando 2DT, né, aqui, com a analítica, e eu vou mostrar aqui como foi feito. Eu importei três bibliotecas aqui para gerar essas primeiras, para gerar basicamente todo o trabalho. Eu tentei fazer um número mínimo de bibliotecas e usar a que a Maria utilizou, que no caso, por exemplo, do plot seria o matplotlib. E também usei NumPy para algumas questões de abrir lista, por exemplo. E o principal seria a biblioteca math, que dessa forma você pode utilizar, fazendo from math port asterisco, você pode usar somente cosseno. Se você importar ela, por exemplo, usando só import math, aí você não pode usar simplesmente cosseno de alfa, por exemplo. Ele não vai reconhecer. Você teria que fazer math.cosseno para poder fazer a mesma operação. Aí eu acho que é melhor usar esta forma, essa alternativa, né? Como ao longo do trabalho nós vamos utilizar muita questão nós vamos utilizar graus, né? E a gente vai precisar converter grau em radiano, porque a maior parte das funções em Python e em línguas em geral, outras linguagens, a informação que é utilizada ela normalmente é em radiano, então a gente precisa definir uma função grau. Caso a pessoa não soubesse que exista um comando pré-estabelecido nativo de uma biblioteca, no caso do math, que é a radians, para converter esse graus em radianos, daria para fazer desse jeito também, que é fazendo a função de conversão na mão, né? Eu simplesmente utilizei a formulazinha que é graus versus π sobre 180 para fazer a conversão. Inclusive, ao longo desse trabalho, eu vou utilizar essa função que eu fiz interna. Tá? Só para demonstrar que eu fiz dois prints, mostrando que tanto a função interna raj quanto a da biblioteca math, que é radians, ela gera a mesma informação, cálculo correto, então. Que no caso eu utilizei o ângulo de 30 graus e me forma que em radianos seria 0,52 e esses números significativos aí. Então, passando para a primeira questão, eu defini duas funções sem atrito. A primeira, que eu chamei Euler sem atrito, utilizei 4 parâmetros aqui, que é o NP, número de passos, o DT, que seria o tamanho do passo que a gente vai aproximar, a velocidade inicial, V0, e o valor do ângulo. Esse NP ele não é um parâmetro realmente necessário para ser feito o algoritmo, porém foi o padrão que o Sebastião adotou, então por correspondência eu vou também tentar manter esse padrão de NP. Então inicialmente eu coloco o input de dados aqui, que seriam as condições iniciais, falando fisicamente, com gravidade igual a 10. O alfa eu defini antes, já fazendo utilização daquela biblioteca da função raj, que eu defini localmente do ângulo. Coloquei como posições iniciais x e y igual a 0. E eu preferi também já definir antes de entrar no looping tanto a velocidade x em y, porque elas são fixas, então não é necessário você recalcular várias vezes dentro do looping, como eu vi alguns fazerem. Então, acho que é um custo de memória que você pode evitar se você definir antes. Eu abri duas listas aqui, ainda como input de dados, porque são as listas que nós vamos armazenar as informações da posição e do y que nós vamos plotar. E basicamente esses input de dados são iguais em quase todas as três
funções que a gente foi definido ao longo do trabalho. Tá? Então aqui a gente vai entrar realmente na parte do método, que seria a construção do looping. Eu utilizei o for, de novo, porque o Sebastião adotou esse padrão. Eu preferia, pessoalmente, utilizar um while, mas, enfim. Uh, Independente, os dois formas de looping funcionam. Aqui, no caso, existe uma variável muda, que é o i, que ele serve apenas para fazer a interação do gráfico. E ele começa com 0, criando esse range, uma lista, né, de 0 até que é o número total de passos que vão ser dados, que seria esse NP. Que inicialmente a gente não tem uma referência, porque a gente não sabe quantos passos são precisos para poder fazer a aproximação do problema de forma exata, então você precisa chutar um número inicialmente e ir ao longo das tentativas vendo qual que seria uma referência adequada. Tá? O interessante de ter uma variável muda desse jeito é que a gente adiciona um pouco de mais limite, né? Mas você consegue constringir o seu código e isso ajuda um pouco em questão de segurança. Caso em algum momento enquanto está rodando, digamos no código que seja um pouco mais rebuscado, que necessita um pouco mais de processamento, se você fizer dentro do for medidas de constrição, né? Caso tenha algum problema, por exemplo, uma queda de luz, alguma coisa assim do tipo, ou algum problema no circuito mesmo, esse looping ele pode simplesmente entrar em um giro infinito e isso pode acarretar danos no processamento, no hardware. Então, isso seria a questão interessante de se usar uma variável muda. Inclusive também de adicionar esse if no final que eu coloquei aqui, que é uma segunda forma de parar o código com uma certa limitação, para que não tenha de novo esse mesmo problema. Então, inicialmente dentro do loop eu coloquei a questão de adicionar novos valores inicialmente, né, antes de fazer os passos de iteração mesmo, onde tem um append aqui tanto da lista da posição em y, tanto da posição em x. Coloco o primeiro justamente para poder pegar essas informações das condições iniciais antes que os valores atualizem. E aqui seria, então, agora a gente começa a parte de atualização das posições, onde eu utilizei na mesma linha, lembrando que dá para fazer isso aí, tanto faz fazer em cada linha quanto fazer na mesma linha, contando que tem um ponto e vírgula. Você pode também adicionar um ponto e vírgula no final de cada expressão, que não vai é indiferente. A única coisa que eu acho interessante de não ter o ponto e vírgula é que você, quando vai ler esse código diretamente, já consegue notar que está em Python e não, por exemplo, em C ou em JavaScript, que é necessário sempre colocar um ponto e vírgula no final de cada expressão. Lembrando também que esse x mais igual seria o equivalente a fazer x igual a x mais alguma coisa, né? E continuar o código. Tá? É só uma forma um pouco mais enxuta de demonstrar a mesma coisa. Outra forma também de fazer essa operação, que alguns mostraram inclusive, é se eu fizesse x, vírgula y aqui, e aí eu coloco as mesmas sentenças separadas por vírgula, por exemplo, aqui, e o código vai rodar da mesma forma. A diferença é que aqui, nessa primeira opção, a gente está fazendo o código que ele seja sequencial. Então o computador, primeiramente, no mesmo núcleo do processador, ele vai gerar esse cálculo primeiro e depois calcular esse. Enquanto você faz assim, ele é meio que uma espécie de paralelização desse cálculo. Então o compilador, na hora de fazer rodar esses cálculos, ele manda em dois núcleos diferentes do processador e ele calcula ao mesmo tempo, tanto em x quanto em y. E essa informação acaba sendo a mesma. Por exemplo, no DT, ele já pega e envia a mesma informação para os dois. O VX também é a mesma informação para os dois. Tá? Então são só alternativas diferentes de fazer o mesmo, tá? Que indifere no cálculo. Aí depois de atualizar as posições, você pode atualizar as velocidades. E aqui que acontece a questão de ocorrer a variação na parábola no eixo y, né? Enquanto o valor inicial do y
for maior que essa atualização aqui da gravidade versus o dt que está aproximando, que é o método de Euler, aproximando a curva, então você ainda está subindo na questão da paralisação, né? da parábola que você está observando no eixo y como você plota. E aí quando passa do ápice, esse valor começa a ficar mais... esse valor agregado ele começa a ser maior que o valor inicial, e então acaba tendo a diminuição do valor da velocidade no y. E isso acarreta também com que o y, a posição aqui sendo atualizada, ela também diminua, e aí a gente perceba o efeito de parábola. Então, novamente, esse if é simplesmente uma questão de restrição do looping. No caso aqui, como eu não sei qual é a quantidade de valores, qual é o número de passos necessários para... por exemplo, eu posso colocar 1 milhão de passos, chutar, e na verdade só precisava de 11 mil e alguma coisa para realmente efetivar todo o código desse looping. Então essas informações que foram geradas, se eu não colocar uma restrição, foram informações perdidas, tipo, desnecessárias. Então é interessante colocar esse tipo de restrição também por uma questão de custo de memória. Aí no caso aqui, eu coloquei a condição de caso o y for menor ou igual a zero, que tem duas formas, né, que y pode ser igual a zero. Então ao valor inicial, que é esse aqui, ou o último valor, né? No caso, como esse if está depois da atualização das posições, então nem precisaria dessa questão do i diferente de zero, porque o i só vai ser igual a zero aqui só na primeira instância, na primeira iteração. Enfim, e aí quando ele completa essa questão de ser menor ou igual a zero, ele faz um break no looping, e isso significa que o código, em noção mais macro, ele vai cancelar essa operação e vai continuar o próximo passo, que seria fazer esse return, que seria o return da função que foi definida antes, que no caso são dois valores, a lista da posição em x e a lista da posição em y. Como são dois valores retornados ao mesmo tempo, então quando nós formos fazer buscar os valores dessa função, a gente também precisa fazer esse mesmo padrão para poder atribuir os resultados dessa função nas listas. E além dessa função com Euler sem atrito, que seria a do método de Euler, também tem que ser feita, seria mais interessante fazer uma função separada com a parte de cálculo analítico mesmo, que seria apenas que, em vez de utilizar um dt aqui, que seria a parte do método de aproximar o passo, você simplesmente joga só o t. Aqui foi parametrizado, né? Que em vez tem t para o x e o t para o y, né, em duas questões. Aqui eu achei mais interessante, para mudar um pouco também, fazer aquela fórmula que no lançamento de projétil, que em vez de utilizar a parametrização de x e y, né, x uma parte comparando com t e outro x comparando com t, você une essas duas equações e gera a equação que é y por x direto. E no caso, se fosse o método de Euler, a gente teria que usar um dx aqui, para sendo multiplicando um dx. E como a gente está fazendo analítico, a gente tira esse dx e faça apenas a interação direta no x, né, sem um dx variando. E aí, caso aqui o valor de iteração, né, a unidade de iteração, eu coloquei como 1. Poderia ser 0.01, por exemplo, e aí aumentaria a precisão do gráfico, mas uma unidade já é o suficiente para ter uma boa precisão. E no caso aqui eu estou usando o while, né, ele tem uma equivalência igual ao do for, porém uma sintaxe um pouco mais simples, e que normalmente na maior parte das linguagens ela gera um pouco menos de custo no processamento. Então, por isso que eu prefiro sempre o while. Enfim. Aí aqui eu coloquei uma condição de y acima de zero. Então esse loop vai rodar enquanto tiver o y aqui, à medida que ele vai iterando e mudando o valor dele, ele vai se manter fazendo isso até esse valor aqui for maior ou igual a zero. Lembrando que inicialmente ele é y igual a zero, mas ele não vai parar na primeira iteração, porque
na primeira iteração, logo que acontece aqui, o próprio valor de y muda. Então já não configura mais zero. E o while ele vai se manter, ele vai fazer o próximo if quando passa do x mais igual a 1 aqui. Então é só na última linha. Então ele vai verificar se realmente y é igual a zero só quando completar aqui. Quando ele completa, o y já foi renovado o valor. E novamente vai ter um retorno de duas listas, que é um x e a posição y. Então vamos passar para a questão 1, onde eu chamei, né, 3 vezes as funções, no caso 2 vezes a primeira função, que é a do método Euler, e uma separada para a parte analítica. Em ambas eu usei a velocidade inicial igual a 1000, como foi pedido no problema, e ângulo 30. Aí era necessário fazer 2 dt, né, diferente, 2 tamanhos de passo de aproximação diferentes, um pequeno e um pouco maior. Aí eu utilizei para o pequeno um passo de 0.5 e para o maior um passo de 10. No número de passos NP, que é o que vale a parte aqui do for, que é o limitante do for, da iteração, eu joguei um número de 100.000. Eu acho que não é necessário. Quando eu fiz os testes, isso é um valor um pouco maior do que necessário. E comentando aqui, para como foi retornado 2 informações em paralelo, é necessário também fazer a atribuição dessas variáveis também em paralelo. Uma outra opção, em vez de deixar assim, era atribuir uma nova, por exemplo, criar um valor, uma função de retorno, por exemplo, uma lista de retorno, e adicionar esse x e esse y como se fosse 2 vetores. Também é uma possibilidade, que é o que normalmente a gente faz em C, né? E outras linguagens mais antigas, que isso aqui é enfim. E aí a gente teria que, daí a gente receberia um vetor de vetores, né? A gente seria uma espécie de tensor, e aí acaba tendo o mesmo efeito de resposta. De novo, é só uma alternativa de resolução. Então a gente gerou 6 variáveis aqui, 3 posições e 3 posições em y. E eu fiz um plot usando o Matplotlib, porque a maioria usou. Coloquei um escopo intermediário, adicionando alguns atributos nas funções que não necessariamente precisam para poder gerar um gráfico, mas por questão de didática e também para a maioria ter um escopo onde possa se basear nos próximos trabalhos. Então eu deixei algumas coisas abertas, como por exemplo o tamanho da figura, aqui dentro da atribuição de figure, que seria a fixed size, com 12 por 8. Por exemplo, dentro do plot eu coloquei esse atributo de line wide, que é igual a 2 aqui. Por padrão, se você não colocar esse atributo, o próprio Matplotlib ele já atribui um valor 1 ou 2, eu não lembro qual que é o padrão. Isso equivale também à parte de coloração das funções, que é esse C, que se você não colocar esse atributo, o próprio Matplotlib, por reconhecer 3 funções, ele já vai alternar as cores, e também, caso você habilite a legenda, também já encontra a legenda com a mesma cor. Mas aqui eu deixei de novo por escopo. Aí como label da legenda, eu coloquei isso aqui. Lembrando que coloquei o nome na legenda dos eixos. Eu poderia ter feito, eu poderia ter feito separado, um em cada linha, mas eu acho, por questão de ficar menos espaço na tela, acho mais interessante colocar tudo na mesma linha, tamanhos pequenos, como por exemplo essa parte da legenda que eu coloquei no tamanho 10, e a informação de ter um grid e também mostrar o gráfico. Tá? Esse escopo eu usei como base para as 3 questões que foram plotadas. E aqui a gente nota então a função em vermelho, que ele é o passo grande, dt, ele é discrepante com as informações de dt pequeno, que é o 0,5 aqui, em azul, e a gente nota que quanto menor o dt, realmente fica mais próximo da solução analítica aqui em preto. Tá? E se a gente pegar um dt ainda maior, como por exemplo dt igual a 100, ou eu acho que é 60, 50, assim, no meu
algoritmo que eu gerei, ele já começa a bugar muito o gráfico. Ele já, o primeiro ponto que ele plota já é aqui em cima, e aí que vez de tentar gerar uma parábola, ele meio que gera só uma reta. Fica bem distante mesmo da aproximação da função. Lembrando que isso aqui foi feito para o ângulo de 30 graus. Né? A segunda questão seria simplesmente mudar os parâmetros do ângulo, já que a gente fez uma função, definiu uma função inicialmente que tem essa possibilidade de mudar o ângulo. E no caso a questão 2 ela pede para comparar os três ângulos, né? Dois ângulos qualquer, um menor e um maior, comparado com o ângulo de maior alcance, que é o ângulo de 45. Eu usei como número de passos o mesmo, 100.000 ali. A velocidade inicial também 1000. E eu diminui ainda mais o DT para 0.1 para ficar um pouco mais próximo do analítico. Então eu plotei as três funções juntas e é esse o resultado que a gente obtém. A gente nota que tanto o ângulo de 30 quanto de 60 ele realmente dá o mesmo valor de alcance, como a gente aprende isso na questão de física teórica. E realmente de 45 ele gera um alcance maior, tá? Como pode ser observado. E na questão 3, é necessário definir uma nova função, onde tem... Na real, até poderia definir só a função 3 e fazer tudo em função da função 3 aqui. E só colocar como fator gama 0. Como eu vou mostrar no próximo vídeo que eu vou fazer, que eu vou separar essa resolução do trabalho 1 em duas partes. A parte que eu mostro apenas as questões e a parte que eu mostro a parte com o plot ali plotado. E também os widgets. Enfim, aí lá com o plotly a gente nota que só precisava da questão 3, só da função 3, onde é só, se você colocar o coeficiente de arrasto igual a 0, ele vai gerar as funções da primeira e segunda questão. Tá? Mas focando aqui, foi usado como parâmetros muito semelhantes à primeira e segunda questão, onde tem o NP, DT, a velocidade igual a 0, o ângulo, e a informação nova, que seria esse coeficiente gama, que é atrelado ao coeficiente de arrasto, junto com a informação da massa, né, do que está sendo lançado, seja uma bolinha ou o objeto que for. O input de dados ele é muito semelhante. Lembrando que eu defini o B como se fosse esse valor de gama de arrasto dividido pela massa. E é esse B que eu vou adicionando ao longo da conta. Tá? Eu poderia, acho que se não me engano, na questão aqui foi adicionado o gama a essa informação, e aí eu chamei de B essa informação aqui. Enfim, o input de dados ele é muito semelhante aos outros, porque ele tem um G igual a 10, o alfa com a informação lá de conversão do ângulo para radiano. Tanto Vx quanto a velocidade 0 quanto a velocidade em Y eu defini antes para não ter aquela perda de colocar dentro do loop. E a diferença é que foi definido esse B, que é gama dividido por M. Tá? As duas listas também foram colocadas aqui de forma vazia. Eu notei que algumas pessoas utilizaram a função do NumPy de criar zeros, NumPy.zeros, ou outras formas de instanciar, né, uma lista nova. E como é um problema simples, eu acho que não é talvez a melhor forma de fazer isso, porque novamente é um problema simples, então você não precisa de um recurso um pouco mais avançado que gere um pouco mais de poder computacional para fazer o mesmo que uma lista vazia. Sim, uma lista vazia ela poderia, quando você fizer você precisa fazer um data frame muito grande, você tem uma big data muito grande, aí você ficar adicionando valores numa lista vazia, se não me engano, é um pouco mais custoso, mas pouquinho só, do que criar a lista de NP zeros, que é uma forma de tensor. Tá, enfim, só um detalhe. Aí aqui tem a parte do looping, do método com o atrito, onde também foi usado um for, né, de 0 até o número total de passos, que é atribuído no parâmetro da função. Também colocando como primeira parte dentro do looping a atribuição de novos valores na posição tanto em x quanto em y, usando a ponta append. Aqui eu deixei em asterisco, né, como se fossem linhas separadas, como a gente fez lá na primeira parte, e eu rodei aqui a segunda de verdade
o que está rodando agora nesse momento, usando essa questão de paralisação, né, com as vírgulas. E aí no caso o Vx aqui, ele é atribuído nessa primeira parte antes da primeira linha, onde é a própria velocidade inicial menos a parte do coeficiente também da velocidade inicial, que está proporcional ao coeficiente de arrasto aqui, o B. E novamente, por ser o método de Euler, a gente coloca a multiplicação desse parâmetro versus essa aproximação no passo de tempo dt. E o Vy, que é a segunda parte da vírgula, ele fica atribuído à segunda parte da equação aqui no igual, após a vírgula. Mesma coisa para a parte de atualização das posições, de x com a posição inicial 0. E depois que a gente atualiza esses valores, a gente tem que retrocar, né? Chamar o Vx0 inicial, como agora o Vx, o que foi calculado aqui, e o mesmo para o x0 e y0. Porque senão você vai ficar a função ela só vai crescer, ela não vai crescer e voltar, porque a retribuição dos valores não acaba acontecendo. Usei também um if de segurança, dessa vez sem comentar aqui, só coloquei ele, para caso o y for menor que zero, ou seja, se tiver um número de passos um pouco maior do que necessário, então não vai ter essa perda desnecessária de informações, porque tem um break aqui. É um retorno de x e y, como nas outras. E aqui então, da mesma forma que eu chamo a equação nas outras questões, a diferença é que na atribuição dos parâmetros tem a informação do gama e da massa. Botei uma massa igual a 5 e um gama arbitrário também de 0.5. Tá? No vídeo com o Plotly eu vou ficar brincando com esses gama, com os botões arrastando. E aí dá pra ver um pouco mais a influência desses parâmetros na formação da função. Então eu ploto fazendo o mesmo escopo de antes. E é esse o resultado que a gente tem, que é típico de um lançamento com arrasto, né? Onde você vai ter uma subida do objeto lançado um pouco menos veloz do que o normal, mas após o ápice, na questão da posição em Y, ele acaba tendo uma queda abrupta, principalmente se o ângulo for maior. De novo, no vídeo posterior, a gente vê quando o ângulo é muito alto, a queda que ocorre após o ápice é realmente bem assíntota. Então seria basicamente isso, a resolução. Espero que não tenha demorado muito o vídeo. Até!